Vamos lá, pessoal, avançando no IPI, a gente cuida agora de aspectos gerais do IPI, né? Aspectos constitucionais também, mas principalmente os aspectos gerais. Vamos começar a nos acostumar com o vocabulário e com as características do IPI. Olha aí na telinha as características que a gente começa a destacar sobre o IPI. Primeiro, o IPI é um tributo real. Essa palavrinha vai aparecer aí na sua vida do IPI. Por que se diz que ele é real? Porque ele depende da coisa envolvida, ou seja, o produto que você está vendendo, comprando, né? Então depende da coisa, por isso diz que é real. Qual seria o inverso do tributo real? O tributo pessoal, aquele que depende da pessoa, né? A característica do contribuinte. O IPI não depende do contribuinte, depende da coisa. Se você compra um carro e o Neymar compra o mesmo carro, a situação é idêntica para fins de tributação. O Neymar não vai pagar mais que você só porque ele ganha mais, por exemplo. Então, a condição de contribuinte não afeta a maior parte das circunstâncias aí que envolve o IPI, né? A maior parte dos aspectos que envolve o IPI é determinante a coisa envolvida e não a pessoa. Então, tributo real. O IPI é um tributo proporcional também, pelo seguinte: se você tem a alíquota de 10% de IPI, por exemplo, para uma televisão, não importa se você vai comprar uma televisão ou 10 televisões ou 50 televisões, a alíquota será 10% sobre o valor da operação. Então é proporcional, não é igual ao imposto de renda, por exemplo, que nós temos um tributo progressivo, né? Quem ganha mais, paga mais. Então o IPI nós temos a alíquota proporcional. O IPI ele é plurifásico porque ele está sujeito a múltiplas incidências. O fato gerador é promover a saída de um produto industrializado, né? Então, ó, industrializou e promoveu a saída do produto, fato gerador do IPI. Aí, um segundo industrial que comprou esse produto, ó, utilizou como matéria-prima, industrializou e vendeu para um terceiro industrial, outro fato gerador do IPI. Então, toda vez que tiver industrialização e saída, nós teremos um fato gerador de IPI, por isso que nós temos uma cadeia. O IPI é plurifásico. Quantas vezes acontecer esse aspecto material, industrializar e sair, nós teremos uma incidência de IPI, então dizemos que ele é plurifásico por conta disso. O IPI também ele é majoritariamente extrafiscal, ou seja, a sua principal finalidade é interferir no consumo, interferir nas preferências da sociedade, né? Essa é a característica principal do IPI, é um tributo extrafiscal. Claro que a sua arrecadação é relevante e acaba afetando também os interesses fiscais, mas ele é majoritariamente extrafiscal, já que de forma rápida é possível aumentar uma alíquota ou reduzir uma alíquota de produto de forma a estimular ou desestimular uma conduta. Então, se o Poder Executivo quer desestimular a compra de geladeiras ineficientes do ponto de vista energético, por exemplo, ele aumenta a alíquota daquela geladeira que é ineficiente energeticamente, né? E assim desestimula o consumo de geladeira, porque tem um contexto extrafiscal aí, que é a política de energia, a política econômica, né? As interferências na sociedade que se faz através de um tributo extrafiscal, como o imposto de importação, de exportação e o IPI também, e o IOF também. Vamos lá. O IPI é um tributo regressivo, né? Porque ele afeta de forma diferente pessoas com capacidades, ou melhor, ele afeta de forma igual pessoas com capacidades contributivas diferentes, então ele acaba sendo regressivo. Pense o seguinte: se o Neymar compra uma televisão, ele suporta um ônus de IPI, digamos, de R$100. Se você comprar a mesma televisão, você também vai suportar o ônus de IPI de R$100. Então veja, você e o Neymar suportaram o mesmo ônus de IPI, por isso que ele é regressivo, né? Então, ó, você comprou feijão, o rico e o pobre estão pagando ali o mesmo valor de imposto naquele feijão, né? Então, por isso ele é regressivo. Ele afeta o pobre ou aqueles de capacidade contributiva inferior,
de uma forma proporcionalmente mais pesada. Por isso se diz que ele é regressivo. O IPI ele tem um fato gerador periódico. O que é que significa isso? Significa que nós vamos acumulando durante um mês inteiro vários fatos geradores, Nzinho, ó, Nzinho, mais Nzinho. Toda vez que vender um produto industrializado, um fato gerador Nzinho. E quando chega no final do mês, a gente soma tudo e apura um Nzão, né? Então, ó, periodicamente, normalmente é mensal a apuração do IPI, né? De forma a mais comum é mensal, há casos especiais, mas a mais comum é mensal. Então a gente vai somando todos os débitos, todos os créditos de IPI ao longo de um mês e no final do mês passa a régua e faz a conta. Então o fato gerador é periódico, normalmente mensal. Outra característica do IPI é que ele é por fora, a gente vai ver daqui a pouquinho isso aqui. Vamos analisar alguns desses itens aqui de forma mais concentrada. Vou falar, o fato de ser um tributo indireto. Esse aspecto é provavelmente o mais importante. O que é o tributo indireto? É aquele que quem sofre o ônus não é o contribuinte, né? Então, quando você compra um carro na mão de um industrial, você está suportando um ônus de IPI ali naquele carro, mas quem vai repassar o IPI para o governo é o industrial, né? Então o industrial não sofre ônus de IPI, quem sofre é você que compra, né? E repassa ali no preço e o industrial vai repassar. Por isso é um tributo indireto, né? Quem sofre o ônus é alguém que está fora da relação jurídica tributária, é o contribuinte de fato. E aí surgem essas duas nomenclaturas, né? Contribuinte de direito é aquele que faz parte da relação jurídica tributária e o contribuinte de fato, que é apenas quem suporta o ônus. Na verdade, não é contribuinte, né? Então, quando você suporta o preço de IPI e um produto que você comprou, você não é contribuinte de IPI. Você está apenas suportando o ônus de IPI. Aí dizem que você é o contribuinte de fato, mas contribuinte de fato não faz parte de nenhuma relação jurídica tributária, né? A única relação que se estabelece entre você que está comprando e o industrial é uma relação aí, talvez, do direito do consumidor, né? São relações privadas. Você não faz parte da relação jurídica tributária. Essa relação jurídica tributária se estabelece entre o sujeito ativo, né? Que é a União, no caso do IPI, e o contribuinte, o sujeito passivo, o industrial que está vendendo. Você não faz parte, ó, União e industrial que está vendendo. Você está apenas suportando o ônus do IPI. Então nós temos o fenômeno da repercussão, né? Quem suporta o ônus não é o contribuinte, mas é um terceiro. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó. Imagine a seguinte situação, ó. Vamos analisar aqui a repercussão do tributo, né? Repercutir é transferir esse ônus aqui para uma terceira pessoa que não faz parte da relação. Então, imagine que você comprou um carro e a empresa, o industrial, você comprou direto no industrial, ele emitiu essa nota fiscal aqui para você, ó. O carro custou 20 mil, tem IPI de 10%, né? Que o IPI é calculado por fora, então a nota fiscal é 22 mil. Você foi lá, pagou 22 mil e comprou esse carro. Mas aí você descobriu que esse industrial aqui, ó, na hora de fazer a nota e definir o preço, ele errou na alíquota do IPI, porque a tabela do IPI dizia que o IPI de carro é 5%, mas ele lançou 10%. Então você deveria ter comprado esse carro por 21 mil. Você acabou suportando aí um ônus indevido de IPI de 1.000, né? E aí, como é que fica aí? Será se você pode ir na Receita Federal e falar assim, olha, eu comprei um carro, o fabricante lançou 1.000, lançou 2.000 de IPI, mas deveria ter lançado 1.000. Então eu quero pedir a minha restituição aqui de 1.000, por pagamento indevido, né? Restituição de indébito de 1.000, porque eu suportei esse ônus indevidamente. A Receita Federal vai dizer, você não pode aparecer aqui porque você não faz parte da relação jurídica, né? Isso é muito importante, ó. A relação jurídica se estabelece entre a União e esse industrial que está vendendo o carro. Você
é apenas o pato, tá bom? Então, ó, a União recebeu esse IPI aqui do industrial. Você está fora dessa relação jurídica aqui, você não pode, você não tem legitimidade para chegar nessa relação aqui e falar, olha, eu suportei um ônus indevido, quero a minha restituição de indébito. Você não pode fazer isso, porque as partes legítimas aí são a União e o industrial que vendeu. Você é apenas o pato. Isso é uma característica aí da repercussão, né? A repercussão do tributo. Você suporta o ônus, mas você não faz parte da relação jurídica tributária. E se não faz parte, tem que ficar calado, né? Não pode falar nada, não pode pleitear a restituição de indébito. Pode apenas em algumas circunstâncias o industrial, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. O industrial, esse industrial, ele poderia pedir essa restituição de indébito se demonstrar algumas circunstâncias. Se demonstrar que não transferiu o ônus ou se transferiu, está autorizado pelo contribuinte de fato a agir nessa condição, tá? Então, é possível solicitar essa restituição de indébito em algumas circunstâncias, mas quem é parte legítima é o industrial. Você que comprou não faz parte, tá? A sua relação aí é de direito privado com o industrial. Vai brigar aí de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, alguma coisa assim, mas do ponto de vista tributário, você não tem legitimidade para pedir essa restituição. Só quem tem é o industrial, porque é o industrial que faz parte da relação jurídica, né? Qual é a nossa relação jurídica? União, sujeito ativo, e industrial, sujeito passivo dessa relação. Então, quem pode chorar aqui são as duas partes que compõem essa relação jurídica tributária. Você que comprou aqui, ó, desse industrial vai chorar apenas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? Qualquer outra coisa aí que você quiser fazer. Mas do ponto de vista tributário, fiscal aí, como você não faz parte dessa relação, você não pode ir à Receita Federal e pleitear a restituição de indébito, como ocorre com a restituição de imposto de renda da pessoa física, que você recebe automaticamente já, né, ao fazer a declaração, que você é o titular da relação jurídica ali, um dos titulares, né, como sujeito passivo. Então, você pode pleitear essa restituição de imposto de renda, mas no caso do IPI aqui, a gente viu que não. Então, essa é a consequência da repercussão do tributo, né? E a gente tem o outro elemento aqui, que é o fato do IPI ser cobrado por fora. Certamente você já ouviu aí que o ICMS está por dentro e o IPI está por fora, né? Nas suas andanças aí pelo mundo dos concursos, você já deve ter ouvido isso. E como é que isso se reflete na prática, né? Significa que no IPI, eu tenho aqui um DANF de uma nota fiscal eletrônica e eu dei um zoom nesse pedacinho aqui, ó. Vamos ver o zoom, que é esse aqui. Ele tem o valor do produto, que é 47.500. Esse valor, o ICMS de 8.500, ele já está dentro, a gente não vai falar de ICMS, mas ele tem um valor de IPI por fora. O IPI é 10%, então dá 4.750. Total da nota, o valor do produto mais o valor do IPI, que dá 52.250. Olha aqui. Então, quando a gente diz que o IPI é calculado por fora, significa que a nota fiscal corresponderá ao valor do produto mais o IPI, né? O ICMS já está ali por dentro, né? Então veja aqui, ó, o nosso ICMS ele já está aqui dentro do valor de 47.500. E o IPI não, o IPI é por fora, então eu vou ter que somar aos 47.500 os 4.750 de IPI e vou encontrar o total da nota 52.250. Por isso que a gente diz que o IPI é calculado por fora e não por dentro, tá? Um detalhezinho aí sobre o IPI para você se acostumar com o vocabulário, com as terminologias
que envolvem ao IPI. A gente falou também, já resumimos, né, a extrafiscalidade, a característica do IPI. E nós temos aqui uma questão de prova verdadeira que diz o seguinte: a extrafiscalidade consiste na possibilidade de, por meio de alíquotas diferenciadas, estimular-se determinado comportamento por parte da indústria e, consequentemente, dos consumidores. Pode ser, pode, né? A gente vai estimular uma conduta, desestimular outra conduta. Essa é a característica de um tributo extrafiscal. Os tributos podem ser fiscal, quando eles têm uma conotação muito forte com a manutenção do Estado, então a sua arrecadação é para custear o Estado efetivamente, esse é o tributo fiscal. O tributo extrafiscal é aquele que a função é intervir na sociedade, na economia. É o caso do IPI, é o caso do II, é o caso do IE, né? São tributos que você tem, inclusive, a possibilidade de alterar suas alíquotas de uma forma muito rápida, por meio de decreto. Então você consegue automaticamente o objetivo dessa política social, essa política econômica que se deseja. Nós temos tributos parafiscais, são aqueles destinados à manutenção das instituições como SESC, SENAC, mas aqui, pessoal, é direito tributário, né? Vamos esquecer um pouquinho o direito tributário e vamos focar aqui no IPI. O IPI é majoritariamente extrafiscal. Claro que ele tem um pouquinho de função fiscal também, porque a sua arrecadação é relevante e ele acaba auxiliando a manutenção do Estado. Então, as provas normalmente dizem que o IPI ele é majoritariamente extrafiscal, ou então simplesmente dizem que ele é extrafiscal, tá? Então, qualquer uma dessas respostas atende aí a um eventual questionamento. O IPI é extrafiscal ou é majoritariamente extrafiscal? Por que majoritariamente? Porque alguns dizem que ele tem um pouquinho de função fiscal também, já que sua arrecadação é relevante e é importante para a manutenção do Estado. E não simplesmente fazer as políticas sociais e econômicas, tá bom? Então, majoritariamente extrafiscal ou simplesmente extrafiscal são as respostas esperadas aí de uma eventual questão. Agora a gente entra aqui em aspectos constitucionais do IPI, são aspectos gerais, mas que nós vamos encontrar a sua base lá na Constituição. No direito tributário você já estuda tudo isso, né? Então eu não vou repetir aqui assuntos que você estuda no direito tributário. Então você sabe que a tributação, né? Nós temos aquelas garantias, nós temos princípios como isonomia, uniformidade geográfica, a irretroatividade da lei tributária, o princípio do não confisco, né? Tudo isso você estuda lá em direito tributário. E eu reservei alguns aqui, ó, esses laranjinhas aqui, são importantes para o IPI. Todos são importantes, mas são mais importantes para o IPI. A gente vai cuidar então da seletividade, que é a distribuição das alíquotas conforme a essencialidade do produto, a legalidade. Nós temos um aspecto muito interessante sobre legalidade no IPI, porque o IPI pode ter as suas alíquotas instituídas ou majoradas por decreto, né, até certos limites. Então, o tributo é instituído por lei, mas as alíquotas podem ser alteradas por decreto, ou seja, por um ato, né, por uma norma que não é lei. Então, isso é importante, o IPI está sujeito a essa legalidade mitigada. O IPI é não cumulativo, está lá na Constituição, a gente compensa o que é devido depois com o que foi cobrado anteriormente. A questão da anterioridade do exercício, o IPI não se submete a esse princípio da anterioridade do exercício, né? Então, comparando aí imposto de renda e IPI. A lei do imposto de renda, ela precisa ser elaborada no ano X1 para valer em X2. O IPI não tem isso. O IPI ela pode ser feita em X2 e vai valer em X2, né? Ela só precisa respeitar a anterioridade nonagesimal. A gente vai ver daqui a pouquinho. Nós temos a previsão de que os bens de capital têm um impacto reduzido de IPI, é um aspecto constitucional aí também. Então, passemos a comentar aí esses aspectos. O IPI
ele se submete à anterioridade nonagesimal. Veja, ele não se submete à anterioridade de exercício, né? Ele não se submete à anterioridade do exercício, mas ele se submete à anterioridade nonagesimal, ou seja, ele só pode ser exigido 90 dias depois da lei que instituiu ou aumentou o IPI, né? Então, você fez uma lei, surgiu uma lei no ano X2, majorando a alíquota de um produto, essa lei vai ter vigência, pode ter vigência em X2, sem problema, não precisa respeitar a anterioridade de exercício, mas é preciso aguardar 90 dias para que tenha início a sua vigência. Então, esse é um aspecto importantíssimo do IPI, a anterioridade nonagesimal. Só vale 90 dias depois a lei que aumenta o tributo ou majora a sua alíquota, enfim. Então, 90 dias. Outro aspecto importantíssimo aí, e tem previsão no corpo constitucional, é a seletividade. A Constituição diz que o IPI deve ser seletivo, né? Então não é faculdade, é obrigação, o IPI deve ser seletivo. E o que é seletividade? De forma simples, né? Seria graduar as alíquotas conforme a essencialidade de um produto. Então, um produto que é muito essencial, aqui, ó, vamos fazer aqui um gráficozinho. Um produto que o grau de essencialidade é X aqui, ó, baixo, teria uma alíquota elevada. Se o grau de essencialidade é 10, por exemplo, a alíquota tem que ser bem baixinha. Então, isso é seletividade, é graduar as alíquotas conforme um critério. Qual é o critério que nós vamos escolher para graduar essa seletividade? A essencialidade do produto, ou seja, quanto mais essencial o produto, menor será a sua alíquota de IPI. A seletividade é um princípio constitucional, mas é usada também como técnica. É ao mesmo tempo uma técnica de graduação de alíquotas e é um princípio constitucional. Então, como técnica, é a forma prática de se graduar as alíquotas de um produto. Vamos, por meio da seletividade, a questão de prova, tributar com alíquotas diferenciadas produtos de acordo com seu grau de essencialidade. Então, é exatamente isso. Produto essencial, alíquota menor. Produto não essencial, alíquota maior de IPI. Então, essa é a lógica. Ela serve de orientação para o legislador, né? De orientação para o Poder Executivo também, ao majorar as alíquotas, já que ele tem essa faculdade. Então, além de ser um princípio constitucional, é uma técnica de graduação das alíquotas e é um critério também que vai servir de base para o legislador, para o presidente, ao estabelecer as alíquotas, tá? Nós não temos uma lista de produtos chamados essenciais, não há rol de produtos chamados essenciais, então a gente precisa fazer sempre uma análise objetiva sobre o que é um produto essencial, né? Porque a gente tem que se separar e se desgarrar de critérios culturais, por exemplo. Eu sempre trago os seguintes exemplos, né? Lá no Rio Grande do Sul, tomar erva mate, né? Mate é algo corriqueiro, sol de 40 graus o pessoal está tomando mate, né? Então é um produto que culturalmente faz parte daquele meio ambiente, é um produto do gênero alimentício, portanto tem alíquotas menores por ser alimento. Então é um produto essencial, faz parte ali da cesta básica do gaúcho, né? Por outro lado, lá no Amazonas, talvez ninguém tome mate, né? Não faz parte. Então lá é um produto que se despreza. Nem por isso será tratado como um produto não essencial, né? A gente precisa ter essa linha média, né? Não é porque o amazonense não gosta de mate que o mate vai ser não essencial, né? A linha média é um alimento, está ali no rol dos alimentos, né? Seja ele qual for, chá, café, está ali no rol dos alimentos, faz parte de uma lista aí de produtos que são mais essenciais à vida, né? Água, alimentos,
são mais essenciais do que armas e munições, por exemplo. Então, a gente precisa ter sempre essa análise, fazer essa análise objetiva, né, para definir essa linha média do que é essencial. Pode nos ajudar a definir o que é essencial, já que a gente não tem uma lista fixada pela legislação, o bom senso. O bom senso vai ser o nosso principal guia para definir o que vem a ser um produto essencial ou não. Por exemplo, nós temos produtos que compõem a cesta básica, né? A legislação, há normas que mencionam os produtos que compõem a cesta básica. Então, naturalmente, esses produtos podem ser considerados essenciais. A gente pode se socorrer aí de uma interpretação mais integral, né? E buscar na Constituição, né, quais são os direitos e garantias, né? Direito à moradia, direito a uma vida saudável. Então, produtos de bem-estar, como sabonete, higiene, limpeza, são produtos que fazem parte, né? Se a gente traçar uma linha média, aí são produtos considerados essenciais. O bom senso é o nosso principal guia aqui, né? Não se preocupe em memorizar qual é um produto essencial e qual não é e qual não seria um produto essencial. Use sempre o bom senso, né? Com bom senso você sabe que água mineral é mais essencial do que refrigerante, por exemplo, né? É natural que o refrigerante tenha alíquota maior do que a água mineral, tenha alíquota maior do que o leite, por exemplo. Então, leite e pão são alimentos básicos, né? Então, o bom senso é que vai guiar você para responder essas questões aí que eventualmente surjam sobre critérios de seletividade, né? Nós podemos pensar também em produtos de valor agregado maior da seguinte forma: ó, um veículo com motor 1.0 é mais essencial do que uma Ferrari. É natural que a Ferrari tenha uma alíquota maior. Então, bom senso, né? Só bom senso para responder questões aí que pretendam fazer uma análise de seletividade com base na essencialidade. Então, essencialidade é bom senso. Nós temos uma reflexão aqui, ó, importante para a gente compreender a seletividade em contexto com o IPI, uma citação de José Conte, que ele diz que a seletividade é uma forma pela qual se aplica o princípio da capacidade contributiva aos impostos indiretos, né? Imposto indireto, IPI, por exemplo. IPI e ICMS são produtos sobre o consumo, são aqueles tributos em que quem suporta o ônus não é o contribuinte, né? Mas o consumidor que suporta o ônus. Então, é um tributo que repassa esse ônus. E quando você diz que a seletividade acaba atingindo a capacidade contributiva, né, acaba servindo para pôr em prática e dar efetividade ao princípio da capacidade contributiva, você quer dizer o seguinte: vamos pensar no imposto de renda, que é fácil. Olha só, no imposto de renda, quem ganha mais, paga mais. Pronto, então você já tributa de acordo com a capacidade contributiva. Muito fácil. Mas no IPI, no ICMS, como é que você vai tributar de acordo com a capacidade contributiva se quando eu compro leite, o Neymar compra leite, a gente paga o mesmo IPI, né? Como é que a gente vai tributar, como é que a gente vai dar efetividade à capacidade contributiva nesse caso? Bom, a gente dá efetividade quando se tributam aqueles itens menos essenciais com alíquotas maiores. Então, o sujeito que só compra água mineral e leite, ele vai pagar ali um pouquinho de IPI, ou talvez até zero de IPI, né? Então, o sujeito que compra champanhe vai pagar 40% de IPI. Então, quando você atribui alíquotas maiores àqueles produtos supérfluos, é uma forma de você dar efetividade ao princípio da capacidade contributiva, porque não é todo mundo que compra champanhe, né? Não é todo mundo que compra o uísque importado. Então, quando você tributa mais esses produtos, você acaba dando uma efetividade a esse princípio. Quando você tem pessoas que estão na informalidade, sonegadores de tributos em geral, por exemplo, que estão à margem de qualquer tributação, como é que você vai alcançar, como é que você vai tributar esse sonegador?
Bom, você vai tributar ele quando ele vai ao mercado e compra uma champanhe, quando ele compra uma viagem cara, quando ele compra uma joia, né? Então, quando você atribui alíquotas maiores aos produtos supérfluos, é uma forma de alcançar esses contribuintes que às vezes estão à margem da tributação, ou que tem a sua renda basicamente em dividendos, que até então estão isentos, né? Vão deixar de ser isentos, já foi aprovado que serão tributados, mas até então eram isentos. Então, essas pessoas não eram tributadas pelo imposto de renda, né? Recebiam dividendos, milhões em dividendos, e não são tributados no imposto de renda. O assalariado é. Então, a forma de tributar essa pessoa é quando ela compra um champanhe, quando ela compra uma viagem cara. Por isso, essa afirmação aqui de José Conte, né? Que é uma forma de dar efetividade ao princípio da capacidade contributiva à seletividade. Uma respostinha aí que a gente precisa guardar é: qual é o critério para a seletividade? O critério é a essencialidade do produto. Outro aspecto: o judiciário pode analisar a seletividade. A gente viu que a seletividade é um princípio constitucional, é uma técnica de tributação também, e ela serve de orientação ao legislador e ao Poder Executivo se quiser majorar via decreto uma alíquota. Então, o legislador está obrigado a seguir a seletividade? Está, porque é um critério orientador. Mas se ele não seguir, né, o que é que a gente vai fazer? Se ele colocar lá, se o presidente colocar que a alíquota do uísque é 0% e a alíquota da água mineral é 10%, nós temos aí um desvio, né, nesse princípio constitucional. Não poderia jamais a alíquota do uísque ser superior à alíquota da água. Então, é possível sim que o judiciário analise essa situação e determine a redução de uma alíquota. É possível e isso já aconteceu. A seletividade, então, acaba sendo, além de um critério orientativo, um verdadeiro dever, porque se houver o desrespeito à seletividade, a questão poderá ser levada ao Poder Judiciário. Como é que se efetiva a técnica da seletividade? Graduando as alíquotas conforme a essencialidade do produto. Produto supérfluo, alíquota maior. Cigarro, alíquota de 300% de IPI. Né? Água mineral, aquele garrafão de água mineral de 20 litros, 0%. Então, seletividade, produto essencial, alíquota pequenininha ou zero, né? Se for o caso. Então, conforme seja supérfluo ou não o produto, essa é a nossa ideia. A gente vai fazer uma pausa nesse bloco e voltamos daqui a pouquinho.